Olá, criativos! Olá, malta! Muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Criativos Talk. Esta é a primeira edição do ano 2026. Para nós é um prazer tê-lo aí do outro lado, acompanhar atentamente todos os nossos conteúdos. Desde já quero lhe convidar para seguir-nos então nas nossas páginas do Facebook, Criativos Estúdio, nosso canal no YouTube. Corra para lá e siga o nosso canal ativando, né, o sininho e, claro, pondo então um like. Estamos também no Instagram a contar com você. Hoje, terça-feira, 20 de janeiro, teremos uma conversa interativa com um dos jovens, né, que fez então sentir o ditado de que um dia aluno vira mestre. Estaremos a falar sobre um percurso histórico interessante que de facto pode mudar e impactar a sua vida, portanto lhe convido a permanecer aí do outro lado. Comigo está Simão Formiga. Simão, muito boa tarde. Muito boa tarde. Como está? Estou bem. E você? Epá, a Branca também está boa. O Simão Formiga, ele é natural de Luanda, né? Natural de Luanda. Tem como gosto preferencial várias coisas, mas detalhadamente a leitura. Simão, conta-nos um bocadinho mais sobre o seu percurso, por que gostar de tantas coisas, mas preferencialmente a leitura. Eh, Primeiramente, saudar a todos, né, todos que estão a nos ouvir. Eu tenho um percurso muito, no pretérito, nesse caso, muito fechado. Eu cresci um pouco tímido, né? E no seio da família também era aquele que não tinha aquela sensibilidade de conviver muito com as pessoas, né? Com os meus irmãos e tudo mais. Era um pouquinho fechado mesmo, um pouco tímido. Mas de um tempo para cá fui se desenrolando e entendi que o homem deve viver em sociedade, né? E viver em sociedade é estar unido com as pessoas, interagir com as pessoas. Daí que fui buscar o sentido do meu nome, né? Olha que formiga é o insecto mais social que existe no mundo. Olha, eu já estava Então, prestes a falar. que tinha que se fazer sentir o nome, né? Uhum. E foi então por este motivo que eu comecei a me socializar, né, com as pessoas, nesse caso, e me tornei na pessoa que sou hoje. Então valeu a pena ter o substantivado formiga, Ah, muito, muito, né? muito. E tem que se fazer Olha, sentir o porque nome. elas não andam sozinhas, Não, todas elas elas estão unidas. sempre aí, olha, uma atrás da Yeah. outra, quando é para pegar alguma coisa, estão sempre Carregam, juntas, né? certo, certo. Bom, Juntos. Simão, durante o percurso estudantil, quais foram as maiores barreiras ou as maiores dificuldades que já enfrentou? Olha, quando eu comecei a estudar, da pré-iniciação até a nona classe, eu fiz em escolas particulares, escolas privadas e escolas comparticipadas na altura, né? Porque na altura existia as escolas comparticipadas em que eram privadas, mas os professores, por exemplo, eram funcionários públicos ou eram pagos pelo Estado, né? Pelo governo. A minha pré-iniciação até a nona classe fiz em escolas particulares por motivos da insuficiência de escolas próximo da zona em que eu vivia. A única escola pública que tinha na altura estava a 3 quilômetros de casa e era muito distante mesmo. Então, a única opção para os meus pais era me colocarem numa escola particular, numa escola privada que estava próximo de casa, né? Até a minha terceira classe fiz num colégio, saí daquele e fui para um outro. Por falta de condições, tinha que sair daquele para um outro. Já passamos todos por E esse processo. como vimos que naquele outro onde eu fui também não havia tanta qualidade de ensino, então voltei para a escola onde eu fiz a minha pré-iniciação, Uau. até a terceira classe, e fiz até a nona classe. O meu ensino médio, felizmente, consegui fazer numa escola pública, no Liceu Domingos Manuel Arsénio. Eu fiz PUNIV, na altura, agora Liceu, Ciências Econômicas e Jurídicas. Ganhei aquela paixão pelas normas, pelo direito. Daí que eu digo que faz-se direito por ódio, não por amor, né? Uau. Ficou a dica, então. Yeah. Bom, Simão, ouvimos atentamente aquilo que estavas a dizer. Ainda mergulhando sobre ser amante de leitura, qual é a última obra que leu já recentemente? Olha, recentemente eu Olha, não vale mentir. li a obra de Osho, Uhum. um autor brasileiro. Fala um pouco de amor e poder. Yeah, o título é Amor e Poder.
É um livro muito interessante. Fala um pouco das religiões, do poder dos líderes religiosos, dos poderes dos políticos, a paixão que eles têm com a sociedade, com os indivíduos, coisas assim do gênero. Foi o último livro que eu li, não terminando, mas foi o último livro que eu li até o dia de hoje. Mas pelo menos gostou a experiência. Muito, muito. Tirei muito proveito naquele livro, aprendi muita coisa e que há de se explorar ainda o livro. Olha aqui, disse quem lê um livro nunca é a mesma Nunca pessoa, é, né? certo, Será certo. verdade o ditado? Não, é verdade, é verdade. Mas quando você Conseguimos lê então. e consegues encarar aquilo que você Uhum, leu, né? uhum. Aí você consegue ser uma outra pessoa diferente. Boa. Formiga, conta-nos então como foi ter que tomar a decisão, ou quando tomou a decisão para emergir então no mundo da docência. É, Porque é sabido que o aluno só se torna mestre devido à prática, né? certo, Então teve de ser bom aluno, acredito, bem aplicado, para depois decidir então também deixar de ser um discente e passar a ser docente. certo. Não, isso não foi tão logo por vontade própria, né? Eu, quando eu terminei o ensino médio, eu recebi uma proposta. Foi uma Uhum. proposta que é para ser professor numa instituição privada, né? Daí que, epá, também quis ter alguma experiência, mas antes disso eu pedi que fizesse ainda uma formação de agregação pedagógica, né? Uhum. Foi aí que eu fiz essa formação e comecei a dar aulas, passei a ser professor e comecei a ter paixão também por isso, né? E até o dia de hoje sou professor e amo aquilo que faço. Durante o processo estudantil, vamos recapitular algo. Era muito traquino, fez sentir o habitual de crescer isolado, queria dar mesmo força e poder ao nome para combinar com o processo de docência. É um docente muito rígido, muito controlador. Como é essa experiência aqui? Acho que semi-rígido, né? Semi-rígido. Porque eu cresci, se calhar, um pouco mimoso, né? E eu não sou daqueles que encara tudo de forma rude, né? De forma assim, muito sério. Como professor, semi-rígido. Por exemplo, algumas ocasiões que você tem que ser mesmo rígido com o aluno, tá Uhum, a ver? Porque disse tanto na gíria que quem ama não é respeitado. uhum. Vale a pena ser odiado do que ser amado. Olha, até porque disse que o mundo ama mais os maus do que os Do que os bons. bons, certo? Yeah. E o pior, o mal dos bons é serem governados pelos maus. Ai. Esse é o mal. Então, há aquela semi-rigidez no que diz Uhum. respeito à docência, mas o rigor, a excelência não pode faltar no que diz respeito à docência. Quanto o processo ainda de docência, é um daqueles docentes que no momento de prova não senta, tá sempre aí a girar. Olha, os alunos ficam tensos com a sua presença, ou é aquele comunicativo que entende que está aí para ajudar o aluno a despertar, a tirar o medo dentro de si, explorar mais as suas faculdades mentais? Esse processo deve ser nos dias de aulas, não é do dia de fazer prova, não é do dia de prova, né? Eu acho que o professor deve ser rígido, deve se implementar mais as questões, os princípios da docência nos dias de aulas, porque a prova é mais ou menos um processo em que o aluno vai aquilo, como é que podia aqui dizer? Exprimir tudo aquilo que ele aprendeu, em função das Uhum. perguntas que foram colocadas na prova, né? Não, há Não há situações tanta, de. não há tanta, Uhum, tanta rigidez no dia da prova, porque se você não ensinou bem, se uhum. você não ensinou com aquela rigidez, com aquele empenho, o aluno praticamente não vai ter sucesso na prova, por mais que você lhe deixe com cábula. Se nunca estudou, não se dedicou, não se aplicou, pode lhe deixar com cábula, não vai fazer bem a prova. Uhum. Há aquelas situações de alunos com muita ansiedade, né? Eles têm uma semana toda de preparação para a aula e está tudo bem em casa. E quando chega então no momento de prova na sala de aula, dá um branco. Dá um branco. Então, sobre essas questões que eu estava aí Não, a, isso a é um tocar, tem problema, estado lá para ajudar. é um problema estrutural, né? Eu acho que as escolas tinham que ter um gabinete psicológico, né? Daí que existe uma formação com especialidade de psicologia escolar, que servia mesmo para isso, a questão da ansiedade dos alunos, a questão de orientação vocacional, deve existir dentro da escola. Muitas das vezes a ansiedade por parte do aluno é resultado ou consequência da falta desse departamento, que já se identifica essa particularidade do aluno, há que se mediar, há que se prevenir neste caso. Eu, por exemplo, tinha um colega no ensino médio.
No dia de prova, ele vinha com um enunciado, né? Enunciado não, um questionário com todas as perguntas. Ele me entregava assim o questionário, está aqui, toma, faz todas as perguntas. Ele fazia a pergunta, ele respondia tudo, conforme está na matéria, tudo. Mas quando chegava o momento da prova, esquecia tudo. Tudo mesmo, você vê, a pessoa que, por sentir que já sabe tudo, pegou a carteira dele, se afastou da nossa, Uhum. porque já sentiu que já sabe tudo. No momento da prova, estás a ver alguém que está tá encostado já a carteira dele, olha, me passa só isso aí, esqueceu tudo, estás a ver? É um problema psicológico que devia ter um acompanhamento, e esse acompanhamento devia ser mesmo dentro da escola, né? Infelizmente, nós temos muitas dificuldades, né, no que diz respeito aos departamentos das escolas, a inexistência destes departamentos, e que tem consequências muito drásticas mesmo. Olha, Simão, eu estava aqui atenta, eu estou atentamente a lhe ouvir. Acredito que lá em casa o pessoal também está aí a lhe ouvir. Ah, o Simão, ao falar, ele fala com propriedade de segurança e muito rigor. E naquilo que é a sua explanação do processo de docência, falou sobre cábulas. Agora, valendo tudo aqui, o nível de cábula, desde o processo estudantil até a docência, numa escala de 0 a 10. O Simão está em quanto? Eu? Valendo! Não, eu não sei. Já tem Uma nesse vez momento. tentei, mas não consegui tirar. Foi apanhado. Tá, não consegui tirar mesmo. Epa, chegou Ficou no lá. bolso, ficou no bolso. Uhum. E no momento da prova não consegui tirar. Já estava a transpirar. No processo ainda de discente. Sim, Vicente, já, não consegui. Acho que não tenho. Desde os meus. Desde o ensino primário até o ensino superior, não sou uma pessoa de cábula. Uhum. Nunca fui. Perdeu noite escrevendo, Lendo, projetando e estudando, chegou no momento de prova, congelou, não conseguiu mexer para Não, tirar. nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. E no processo de docente, tem tido muitos apanhados com cábulas. Algumas vezes, nem tanto. Isso é mais quando. Por vezes também depende muito do professor. Há professor que ensina de tal forma Uhum. que o aluno Não também vê a aprende. necessidade Não há de- necessidade do aluno Uhum. cabular, né? As aulas mais interativas ajudam os estudantes a aprenderem melhor, mais rápido. Por exemplo, para as crianças, há crianças que aprendem melhor ouvindo, há crianças que aprendem melhor vendo, Vendo? há crianças que aprendem melhor apalpando. Por exemplo, você está a lhe falar de caule. A criança, que por mais que você desenhe, ele não vai entender. A necessidade é que você vai buscar o caule, ele mostra lá, o caule é esse, faz parte da planta, assim, 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 assim. Olha, sinceramente, é um mergulho e tanto, né? Um mergulho e tanto. Foi necessário primeiro sentar para aprender e depois decidir levantar para ensinar, Exato, certo? exato. Olha, Simão, nós também ficamos aqui com uma curiosidade, né? Curiosidade relacionada ao novo processo que o Simão decidiu dar andamento. Acredito que o Simão já deve estar aí a desconfiar do que estamos a falar, né? Estamos a falar. Estamos aqui para querer saber, né? Qual é o seu envolvimento, né, com o MEIA? Quem é o MEIA? Quando surgiu? Qual é a função do MEIA? Olha, o MEA é um movimento de estudantes angolanos, né? Um movimento estudantil que foi criado nos anos 1999, 2000, 2001, 2002. Teve como seu primeiro presidente Mfuka Muzemba, Mfwakaka Muzemba. No ato da sua criação, as pessoas que criaram o MEA tinham entre 16, 17, 18 e 19 anos de idade. Eram jovens mesmo. E estavam a fazer ensino médio. Mas eles tinham coragem e determinação. Já existiam movimentos estudantis em Angola. Já existia a Uni Angola, existia o MESA, mais um outro movimento estudantil, mas não havia um movimento estudantil de pressão. Estás a ver? Surge então a necessidade de criação de um movimento estudantil de pressão, que pressionasse o Estado no sentido de resolver os problemas dos estudantes. Foi aí que Mfuka Muzemba, Aniceto Cunha, Miguel Kimbenze, Yannick Bernardo e mais outros elementos decidiram criar o MEA. Né? Na altura com 16, 17, 18 anos. E na altura Angola ainda estava no período da Guerra Civil. Né? Então, só para tu veres que eram jovens muito determinados, com força, coragem, em ver os problemas da educação resolvidas. Olha que a primeira manifestação realizada pelo MEA foi em 2002.
E era uma luta sobre a questão dos passes sociais, que foi implementado em 2023. É uma luta do MEA, de 2002, que o MEA vem desafiando. Na altura fez uma manifestação no Largo das Escolas, pelo MEA, 2002. Atualmente, a presidência do MEIA está sobre responsabilidade do Francisco Teixeira. Francisco Teixeira, né? Certo. Percebemos que Simão Formiga também pretende, né, se candidatar à presidência do MEIA. Como foi então, quando é que despertou esse desejo de fazer parte da presidência do MEIA? Será que, enquanto estudante, viu várias irregularidades por parte das instituições e dentro de você, então, sentiu a necessidade, não, eu posso fazer mais e para fazer mais eu preciso me candidatar à presidência? Olha, quando eu entrei no MEA, isso foi em 2021, eu não tinha a noção da fragilidade que existe no sistema de educação e ensino em Angola. Não tinha noção. Depois de ter entrado no MEA, comecei a detectar as fragilidades, a precariedade, a falta de humanidade, no que diz respeito à criação de condições nas escolas públicas, sobretudo, né? Olha que eu visitei escolas que numa sala tinha cerca de 60 alunos, só 2 carteiras. Só 2 carteiras. Eu perguntei ao diretor onde é que sentam os outros estudantes. Eles sentam no chão. Então, se eles sentam no chão, eu não sou culpado, eu sou diretor da escola. Mas não sou eu que coloco carteira na escola. Eles sentam mesmo no chão. E você chora. Você vê no período em que as crianças estão mesmo a sentar no chão, eles escrevem, pegam o caderno, apoiam no joelho, apoiam no chão, ficam aí a escrever. A escola na altura... Vamos já chegar lá. E diante desta realidade, qual foi o vosso posicionamento enquanto movimento que está ali para ajudar os Como estudantes? se tratava de uma escola de ensino primário, nós temos que pressionar quem dê direito. Nós fomos na altura na administração municipal de Viana, fizemos pressão no administrador, fomos da direção municipal da educação de Viana, pressionamos a diretora municipal, fizemos uma manifestação espontânea no gabinete provincial da educação para se colocar carteira naquela escola, mas não era a solução de todos os problemas, porque a escola não tinha um chão em condições, o quarto de banho estava inoperante, já não tinha quarto de banho, o diretor preferiu fechar porque já estava em funcionalidade. Estás a ver? E você via as crianças estudarem naquelas condições. Quer dizer, a criança devia sair da escola, de casa para a escola, para ir buscar conhecimento. Mas não, por vezes vai buscar doença. Estás a ver? Isso nos deixou muito triste. Nós víamos estudantes que utilizavam miolo de pão como absorvente. Meninas de 14, 13 anos, porque não tinham condições. Os pais não tinham condições. Enquanto que a lei de base do sistema de educação e ensino fala da gratuidade do ensino, em que isso é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo, a merenda escolar é da responsabilidade do governo, o transporte é da responsabilidade do governo, o ensino é gratuito. Quando se fala da gratuidade do ensino, estamos a dizer que é mesmo gratuito. E falar da obrigatoriedade. Quer dizer que as crianças que nós vimos que estão nas ruas, não estudam, o governo devia ir buscar a força e lhe meter na escola. Ainda sobre a obrigatoriedade, Simão, ainda sobre esse ponto de obrigatoriedade, conta-nos aqui então qual foi o grande marco, né, histórico que o movimento do MEIA já fez para ajudar então, né, sobre essa fragilidade de ensino e educação cá em Angola. Infelizmente nós somos um movimento em que o governo rejeita ouvir. Sentar numa mesa assim para falar com nós, rejeitam. Sentem medo. Não se deve, será pela resolução por conveniência ou a vossa resolução do problema tem sido em âmbito geral? Quando você vê que... Há parcialidade ou imparcialidade? Quando você vê 50 crianças a sentarem no chão porque não tem carteira, você não vai ir lá lhe falar com carinho. Você tem que lhe falar mesmo, não pode falar com carinho, porque ele sabe que não tem carteiras, mas ele finge que não sabe. Ele sabe, mas finge que não sabe. Agora você vai lá lhe falar com carinho, olha, seu governante, a escola não tem carteira. Ele sabe. Então, nós entendemos que quando há situação do gênero, temos que pressionar de todas as formas. Exatamente, mas enquanto movimento estão aí para mediar, certo? Ouvi atentamente que estão aí para ajudar, né, a resolver a fragilidade de ensino e educação que cá temos, né? Então, a grande pergunta de partida que não se quer calar é sobre isso que vocês têm como objetivo, que é ajudar a minimizar, o que é que o MEIA já fez, mesmo não tendo ouvido? Qual foi a vossa maior iniciativa? É simplesmente baseada em ter que ir para uma escola, fazer a verificação das condições que lá têm e depois se retirarem? Ou o MEIA deixa também alguma coisa como incentivo?
Não, nós somos um movimento sem fins lucrativos, né? Andamos também por conta própria, com o nosso dinheiro do táxi. Mas quando nós nos deparamos com situações do gênero que afligem os estudantes, nós temos que agir de qualquer forma, né? Temos um ou dois parceiros que vão apoiando, mas o que nós devemos fazer é pressionar o governo como a instituição ou a entidade que é responsável por garantir qualidade do ensino, garantir condições para que os estudantes estudam em ambiente saudável, né? Nós apresentamos várias propostas. A proposta dos passes sociais, que foi como eu estava a dizer, foi do MEA. A proposta de merenda escolar foi do MEA. Mas há uma questão. Quando o governo implementa uma proposta criada por nós, esquece o MEA, não chama. Chama as outras organizações. Por isso é que nós vimos que o passe social foi um fiasco. Não funcionou. Porque quando a lei de base do sistema de educação e ensino, no artigo 11, fala da gratuitidade do ensino, e você vem, diz que para ter o passe social você tem que pagar, tens que carregar, você viola aquele direito dos estudantes. Simão, enquanto concorrente para a presidência do MEIA, quais são os seus projetos futuros para a melhoria daquilo que a atual presidência ainda não conseguiu resolver? E quais são os seus objetivos, né, com aquilo que é o processo de candidatura? Como é que está o processo já agora? Ainda não conseguiu nos contar, né? Formalizamos a candidatura dia 17. E nós temos um manifesto muito ambicioso, quer seja para os estudantes, quer seja para os membros, muito ambicioso mesmo. E nós pretendemos garantir aquilo que os direitos e os interesses dos estudantes, que não sejam mesmo violados em nenhum momento. Nós temos uma missão, temos uma visão. Estás a perceber? A nossa visão é garantir que o Estado crie condições necessárias para que os estudantes tenham acesso livre ao transporte público, por exemplo. Para que os estudantes tenham acesso livre a bibliotecas, por exemplo, uma vez que as escolas não têm biblioteca, né? Nós temos uma visão de que nós, enquanto MEIA, devemos também garantir acesso fácil, facilitar o acesso dos estudantes a alguns serviços, por exemplo. Nós vamos discutindo todos os dias de que a questão, por exemplo, do pagamento do RUP deve ser direito para a escola. Porque quando você vem com o pagamento do RUP, quer dizer que para estudar paga-se. Está a ver? Se para você fazer a inscrição tem que pagar RUP, quer dizer que paga-se para você estudar. Se você não pagar, não estudas. O Estado cria barreira, proíbe as pessoas de estudarem dessa forma. Está a perceber? E há pessoas que são obrigadas a saírem dentro do sistema de educação e ensino. Por quê? Falta de condições. As crianças que estão na rua preferem ficar na rua do que na escola. Por quê? Eles são pessoas que contribuem para colocar comida na mesa de casa. Pessoas de 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos. Contribuem. Porque se não contribuir também, em casa vai faltar alimento. Então, entre ir à escola do que ir na rua engraxar sapato, o que essa criança prefere? Engraxar sapato vai ter dinheiro. Ir na escola não vai ter, nem vai ter direito à merenda escolar, por exemplo. Quem vai com fome não se estuda e não se aprende. O Estado não consegue garantir, o governo não consegue garantir alimentação escolar para os estudantes. Isso que eles esquecem que a alimentação escolar estimula o processo cognitivo do estudante. Esquecem-se disso. Nós apresentamos um programa de merenda escolar abrangente, em que a merenda escolar deve se dar em função da realidade de cada povo, de cada grupo étnico, por exemplo. Você vai lá, nas zonas mais remotas do Kwanza Sul, por exemplo, vamos supor, de Malange, por exemplo, não há necessidade de você dar sandes. Pega mesmo uma mandioca fervida com jinguba, contém nutrientes, faz bem, de acordo com a realidade de cada povo. Se eles se alimentam mais de mandioca, com jinguba, coisas assim do gênero, então dá para eles isso como merenda escolar. É preciso conhecer, né, primeiro sobre a cultura de um determinado povo, de uma região, para depois posterior o censo, ajudar. Mas o censo serve para quê? Boa. Então, Simão, eu vou querer tê-lo de novo no nosso programa, né, para darmos continuidade a esta grande conversa, porque percebo que há muita coisa a se contar e, de facto, o pessoal lá em casa também está atento para querer voltar a lhe ouvir, né? Então, para um remate final, Simão, antes mesmo que nós encerremos o nosso programa, que é a primeira edição de janeiro, já agora sinta-se especial, né? Pois é a primeira edição e para nós, assim, é gratificante tê-lo aqui conosco. Certo. Uma palavra que lhe define.
que me define. Com todos e por todos, por uma educação inclusiva. Com todos e por todos por uma educação inclusiva, é a palavra que define o Simão. E desta feita encerramos o nosso Criativos Talk. Obrigada pela assistência. Já volto de novo a convidar. Siga o nosso canal do YouTube, Instagram e as nossas páginas. Instagram, perdoem-me. E as nossas páginas oficial do Facebook Criativo Studio. Até lá, beijinhos.